de volta com o programa Cidadania, um programa para você, cidadão e seus direitos. E agora nós vamos aqui, né, Joyce, adentrar num quadro dentro do nosso programa sobre concurso público. Diz aí, Joyce, o que é que Fábio vai trazer aqui para a gente hoje? Pois é, nosso professor Fábio Hunter, ele vai trazer para vocês informações e dicas de concursos públicos. Como eu adiantei, né, no bloco anterior, você, concurseiro que está querendo adentrar o serviço público, você assista, pegue todas as dicas do professor Fábio, pode mandar também sua pergunta para ele, tá? Ele vai responder, então confira aí as dicas com o professor Fábio Hunter. Boa noite, telespectadores do programa Cidadania. Estamos começando o momento do concurseiro moçoroense. Momento este que você ficará antenado com as principais dicas de concurso, com os editais que estão abertos, editais que ainda vão sair e concursos que estão autorizados em todo o Brasil. Para o amigo que ainda não me conhece, meu nome é Fábio, sou graduado em Direito e pós-graduado em Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sou professor de cursinho preparatório para concurso e sou administrador no Facebook do grupo Concurseiro Moçoroense. A pergunta inicial que todo mundo faz é a seguinte: professor, o que é um concurso público? Qualquer pessoa pode fazer o concurso público? Quais são os pré-requisitos? Senhores, o concurso público passou a ser exigido no Brasil a partir de 1988, quando tivemos a Constituição Cidadã, nossa Constituição Federal de 1988. Professor, e como é que eu adentraria o serviço público antes de 1988? Era normalmente ou por indicação ou por uma simples análise de currículo. Após 88, essa realidade mudou. Hoje, quem quer adentrar o serviço público, em 90% dos casos, tem que realizar um concurso público e, a depender do cargo, passar por várias fases. Claro que existe um percentual de cargos no qual a administração ela pode nomear e exonerar livremente, são chamados cargos comissionados, mas esse não é a regra, essa é a exceção. A regra é que se faça concurso público. Um exemplo clássico que eu sempre costumo dizer em sala de aula é o cargo de policial militar. Antes, policial militar, o candidato, o cidadão que tivesse vontade de ser policial militar, ele teria que ter apenas força e coragem. Hoje não mais. Se o amigo que está em casa tem vontade de proteger a sociedade, tem vontade de ser policial militar, o amigo vai se submeter a um concurso público, você vai fazer uma prova objetiva, depois um teste físico, um psicoteste, exames de saúde e curso de formação, para somente poder assumir o cargo de policial militar. Se o amigo quer ser policial federal, tem que ter no mínimo um nível superior. Se o amigo quer fazer o concurso para o INSS, vai ter que ter um nível médio e vai se submeter a uma prova. Então, todo e qualquer cargo hoje no Brasil que necessite de concurso é altamente concorrido. Desta forma, a preparação ela tem que ser completa. E quando eu falo de preparação completa, ela vai desde o edital, a leitura completa do edital, que são as normas do concurso público. Claro que estas normas elas não podem ir de encontro à lei que criou o cargo. Porém, quem vai disciplinar o concurso público é o edital. Então, o edital vem dizendo idade mínima ou idade máxima para se adentrar em determinado cargo, escolaridade necessária, remuneração e principalmente as matérias que vão ser estudados pelo candidato. Por exemplo, o concurso para o INSS, vamos falar daqui a pouco sobre o edital que está previsto, ele necessita que o candidato tenha um amplo conhecimento em direito constitucional, direito administrativo, língua portuguesa, informática, direito previdenciário, dentre outras matérias. E aonde é que eu sei, professor? Onde é que eu encontro todas essas informações? No edital do concurso público. Então, se o amigo está iniciando os estudos, a primeira dica que nós damos é a seguinte: procure o último edital, seja para policial, seja para administrativa, para técnico, seja a área que for. E aí, quando começamos a destrinchar o concurso público, ele se mostra em áreas. Por exemplo, nós temos a área policial. A área de carreira policial ela vai abarcar que áreas? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Legislativa. Se nós formos para a área dos tribunais, aí nós temos técnico administrativo, analistas administrativos, dentre outros cargos. Se formos para o Ministério Público, nós temos o cargo de analista, de técnico. E para o concurso da magistratura, o candidato vai ter que ser bacharel em Direito, na verdade, 3 anos de experiência e submeter o concurso de prova e títulos, um concurso muito longo, concurso de promotor da mesma forma, delegado da mesma forma. Então, concurseiro,
Você que está começando, fique muito atento ao edital. Porém, uma recomendação que sempre fazemos é a seguinte: não comece a estudar apenas quando o edital sair. O estudo é prévio, o estudo é bem anterior. Por exemplo, o concurso do INSS, que foi autorizado agora na metade do ano, os concurseiros já vêm estudando desde o ano passado. Por quê? São muitas matérias, uma prova relativamente complexa. Então, a preparação pelo concurso primeiro começa por se antecipar ao edital. Quando o edital sair, você simplesmente vai amoldar aquela matéria que caiu ou que deixou. Você vai acrescentar alguma matéria que o edital trouxe ou vai retirar alguma que ele não trouxe. É bem tranquilo com relação a isso. Continuando falando sobre concurso público, nós temos os concursos públicos de níveis médio, de níveis fundamentais, médio e superior. E a depender da função que o candidato vai exercer. Então, o concurso de nível médio vai exigir que o candidato tenha apenas o nível médio. E aí nós temos salários muito bons na administração pública para quem tem apenas o nível médio. Concursos, por exemplo, do TRT, do TRE, do TSE, são concursos que estão pagando aí acima de R$4.000 e o candidato tem que ter apenas o ensino médio completo. Outros concursos exigem nível superior. Por exemplo, policial civil do estado do Rio Grande do Norte, a exigência é que seja nível superior. Então, se o amigo quer ser policial civil no estado do Rio Grande do Norte, quer ser escrivão de polícia civil no estado do Rio Grande do Norte, tem que ter nível superior. Alguns concursos, além do nível superior, exigem um nível superior específico. Por exemplo, o cargo de delegado. O cargo de delegado, o candidato tem que ter o nível dele superior e ser bacharel em Direito. O nível superior que ele tem que ser bacharel em Direito, assim como juiz, assim como promotor e demais outras áreas. Mas outros cargos de nível superior não há exigência de uma qualificação específica. Por exemplo, o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil exige apenas que o candidato tenha seu nível superior concluído. Dessa forma, nós já falamos aqui de edital, já falamos de concurso público, já falamos que o estudo ele deve ser prévio, deve ser anterior. E agora vamos falar um pouquinho da forma de como estudar, certo? Não adianta o candidato estudar 10, 15 horas por dia sem qualidade. Sempre dizemos em sala de aula que quantidade é diferente de qualidade. Muitas vezes aquele candidato que estuda 2, 3 horas, ele tem uma produtividade maior, ele tem um aprendizado melhor do que aquele candidato que estudou 8, 9, 10 horas seguidas. As principais doutrinas sobre concurso público no Brasil trazem que o candidato ele deve fazer um cronograma de estudo, ele deve pegar o último edital, as matérias que caíram no último concurso e dividir pelo tempo que ele tem. Essa é uma das técnicas de estudo, dentre outras. Ao longo do nosso programa, nós vamos trazer alguns convidados aqui que vão falar exatamente sobre isso, como eles fizeram enquanto estavam estudando para concurso público. Passados os conceitos iniciais, vamos falar agora dos principais concursos que estão saindo. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a Assembleia Legislativa criou o cargo de policial legislativo. Exatamente. E o que faz o policial legislativo, professor? Faz exatamente a segurança do prédio, do patrimônio e também a escolta de deputados, no caso, deputados estaduais aqui do estado do Rio Grande do Norte. Esse cargo já existe em Brasília, na Câmara dos Deputados e no Senado. E agora, o governo do estado do Rio Grande do Norte pediu os policiais que estavam cedidos à Assembleia Legislativa para que voltem à corporação para que possam aumentar o efetivo das ruas. Dessa forma, o presidente da Assembleia Legislativa criou 30 cargos de policiais legislativos. O edital, segundo consta, sai até o final do ano. E a exigência é de nível superior. Aí, a exigência vai ser de qualquer nível superior. Você pode ser formado em qualquer especialidade que vai poder assumir o cargo de policial legislativo. Com relação às matérias, nós não temos ainda informação do que vai ser cobrado, até porque é o primeiro concurso que vai ser realizado aqui no estado. Porém, matérias como direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processo penal, língua portuguesa, informática e raciocínio lógico, são matérias que temos quase certeza que vai cair. Haja vista que em Brasília, no cargo de policial legislativo, elas já são cobradas. Então, candidato, você que quer trabalhar em Natal, na Assembleia Legislativa, protegendo o patrimônio, fazendo escolta dos deputados estaduais, controlando o fluxo de pessoas que entram na Assembleia Legislativa e demais funções,
O seu momento, a sua hora chegou. Comece a estudar. Um outro concurso que está em evidência, que o edital também sai até o final do ano, nós já falamos anteriormente, é o concurso do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A exigência aí, no caso, é só o nível médio. Remuneração acima dos R$4.000. A banca organizadora está sendo definida nos próximos dias. Tudo indica que será o CESP, porém ainda não há certeza. Há muita conversa entre o órgão e esse centro de seleção, porém ainda não temos a certeza qual vai ser. Porém, candidato, uma coisa nós temos certeza, você deveria ter começado a estudar ontem, porque é um concurso esperado há mais de ano em todo o Brasil, é o concurso para técnico do INSS. Por hoje ficamos por aqui, até a próxima semana, fiquem com Deus, forte abraço. É isso aí. Você quer ficar aí informado sobre os editais, a forma de estudar, como é que você se desenvolve aí nos seus estudos, os editais que estão para sair? Fique ligado no nosso programa. Toda quinta-feira às 19h30 nós temos dicas de concurso aqui, um quadro bem legal do Cidadania. E registrando a ausência de Erval Sampaio, eu acredito que todos vocês aí de casa sentiram aquela ausência dele frenética, né? O jeito dele frenético aqui de nos auxiliar aqui na bancada. Ele está nos acompanhando pela internet, já mandou avisar. E para fazer a crônica, né, que costumeiramente no final do programa ele faz aquela crônica sobre determinado tema, ele não vai poder fazer, mas deixou um substituto aqui, ele que é magistrado da área de Direito de Família, Dr. Rafael Calmon, que ele é juiz de direito no Piauí, salvo engano. Me perdoe aí, Eval, se eu não me lembrar aqui, não falar correto o estado aí que o magistrado é. E você vai ficar agora sabendo sobre o direito de família, adoção e tantos outros temas relacionados aí ao direito de família. Fique ligado. Boa noite, pessoal de Mossoró. Boa noite, doutor Erval, doutora Joyce, doutora Sheina. Pessoal ligado em casa no programa Cidadania. O meu nome é Rafael Calmon Rangel. Sou juiz de direito aqui no estado do Espírito Santo e pretendo me valer dos próximos 5 minutinhos para trocarmos ideias sobre direito de família e processo civil aplicado ao direito de família. Por quê? Porque em março do ano que vem, mais precisamente na segunda quinzena, entrará em vigor no Brasil um novo Código de Processo Civil, consagrando ideias e possibilidades até então inéditas ao nosso sistema. Uma dessas novidades diz respeito às assim chamadas ações de família. Por quê? Atualmente, no nosso atual Código de Processo Civil, não existe um regramento único por meio do qual essas ações de família devam se processar. Logo, uma ação de divórcio, que é uma ação de família, pode ser processada por um rito mais lento, mais demorado, por causa da produção de prova que ela requer, especialmente se tiver pedido de partilha dos bens comuns. Já uma ação de investigação de paternidade pode levar a um exame de DNA, muitas vezes gratuito, por causa dos convênios mantidos com os estados e a Defensoria Pública. Com base nesse exame, pode ser dispensada uma série de outras provas, de forma que o rito, o procedimento, fique um pouco mais rápido, mais condensado. Ações de alimentos, por exemplo, são outro tipo de ação de família que tramitam de forma célere por causa do próprio direito aos alimentos, que é emergencial. Cada uma dessas particularidades dessas ações formam o chamado rito dessas ações. E o novo CPC, em vigor a partir do ano que vem, condensará todas as ações de família num único rito, muito mais célere, rápido e muito mais voltado à obtenção da conciliação. O que acontece? Esse código estabelece logo em seu artigo 693 o seguinte: as ações de divórcio, de separação, de reconhecimento e extinção de união estável, assim como aquelas de filiação, guarda e visitação de filhos menores, tramitarão sobre esse rito. Porém, algumas outras demandas não tramitarão por ele. Por exemplo, a ação de alimentos e as revisionais de alimentos continuarão tramitando sob o rito previsto na legislação específica. Também a exoneração de alimentos tramitará pelo rito comum previsto pelo Código, mas não pelo rito das ações de família.
As ações do Estatuto da Criança e do Adolescente, como a guarda estatutária, a tutela, a adoção, a destituição do poder familiar, tramitarão pelo rito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e não pelo rito das ações de família. A interdição, por fim, é outra demanda de família que não tramitará por esse rito. O próprio legislador foi quem escolheu que essas ações não tramitassem por causa de particularidades que elas detêm. Como se inicia essa ação de família? É muito simples. Todas elas possuem o mesmo rito, como eu disse. O rito se inicia por meio de uma petição inicial, feita por um advogado, por meio da qual a parte chamada de autora expõe os argumentos que levaram ela a demandar e faz o pedido correspondente. Por exemplo, um pedido de investigação de paternidade. No sistema atual, antes da entrada em vigor desse novo código do ano que vem, o juiz recebe aquela petição, analisa algum pedido de liminar que possa estar nele presente e manda citar o réu para que ele apresente uma resposta. No sistema vindouro, o que entrará em vigor em março, esse panorama se alterará completamente. A citação não será mais para que o réu apresente resposta, mas sim para que ele venha até a justiça e participe de uma sessão de mediação ou de conciliação, que não será celebrada pelo juiz, mas sim por uma câmara específica composta por mediadores e conciliadores, destinada exatamente à obtenção da conciliação, do acordo entre as partes. Deve ficar claro que esse acordo, essa conciliação, não se confunde com a reconciliação do casal. O conciliador não fará esforços para que o casal volte a viver, por exemplo, como marido e mulher, se a intenção deles fosse divorciar. O que ele pretenderá é colocar fim ao conflito, de repente até possibilitando que as partes ajustem a questão relacionada à guarda de filhos, ao próprio patrimônio, aos alimentos, à visitação. Superada essa fase, caso haja acordo, o processo é extinto. Caso não haja, o processo terá que continuar. Então aí sim o requerido será intimado para que apresente a sua resposta num prazo previsto pela lei. Na sequência, será designada uma audiência ou quantas outras forem necessárias para que seja colhida a prova, ouvidas as partes, ouvidas testemunhas, realizada determinada perícia, por exemplo, a respeito de uma determinada quantidade de gado que possa ter numa fazenda, sobre a depreciação de um automóvel, de um imóvel. Por fim, as partes se manifestarão sobre essa prova e o juiz proferirá a sentença. Pessoal, era isso que eu gostaria de tocar o assunto com vocês hoje. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Valeu! Bom, o programa de hoje está chegando ao fim e a gente deixa desde já o convite para você, telespectador, nos acompanhar na próxima quinta-feira, às 19h30, com o tema Previdência Municipal. Nós teremos aqui o nosso convidado, debatedor, o Dr. Paulo Linhares, que é advogado, professor de Direito da UERN, foi presidente do Instituto da Previdência aqui do RN e nós deixamos desde já o convite para você nos acompanhar. Tá bom? Boa noite. Lembrando aqui de agradecer também a Dr. Rafael Calmon aí pela sua participação no nosso programa, muito bem colocado aí sobre direito de família. Lembrando que você pode assistir a reprise do programa Cidadania aos sábados às 19h30. Chegamos ao final do nosso programa Cidadania, um programa para você, cidadão, e os seus direitos. Boa noite.